O dólar dá uma disparada aqui no Brasil, muita gente perguntando, será que esse dólar vai continuar subindo? E de fato, pessoal, em 2024 o real foi a segunda pior moeda do mundo, né? E para vocês entenderem um pouco melhor o que está acontecendo, eu vou trazer para vocês aqui 5 fatores muito importantes que influenciam na taxa de câmbio no dólar. E ó, vou adiantar, a gente não tá mal neles, né? O motivo é outro, que no final eu vou dar o que eu acho que está acontecendo aqui no Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa que influencia o dólar é a taxa de inflação do país. Ou seja, se a inflação, pessoal, em linhas gerais é o seguinte: a inflação significa o quanto a sua moeda se desvalorizou, tá? E quando você pega a inflação no Brasil hoje, que em números reais aqui, né, números do governo, IPCA e tudo mais, está ali próximo de 4%. E quando você olha a inflação dos Estados Unidos também está mais ou menos nessa casa. Então, assim, não teria motivo para a inflação fazer com que a gente perdesse, né, desvalorizasse a nossa moeda. Então, nesse primeiro fator de inflação, a gente está bem controlado. O Banco Central tem feito um bom trabalho. Então, isso não vai explicar por que o dólar está subindo. O segundo ponto que eu anotei aqui, a taxa de juros real aqui no Brasil versus a taxa de juros real americana. Ou seja, na hora que o investidor vai colocar o dinheiro dele ali para poder ganhar uma rentabilidade, ele olha o seguinte: quanto os Estados Unidos está pagando na taxa de juros? Tanto. Quanto o Brasil está pagando nessa taxa de juros? Tanto. Desconta a inflação dos dois, o quanto sobra. E nesse quesito, inclusive, a gente está sendo muito criticado, o Roberto Campos Neto é muito criticado, a taxa de juros do Brasil real é uma das maiores do mundo. Beleza, isso é um fato. A gente está tentando baixar ela agora, mas é um fato. A nossa taxa de juros real é bem alta. Só que quando isso acontece com um país, né, o que acontece é que basicamente muito capital deveria estar entrando no Brasil. E muito dólar entrando no Brasil deveria jogar a taxa de câmbio, né, o dólar, lá para baixo. Então, nesse quesito taxa de juros, a gente deveria, muito pelo contrário, estar com o nosso real bem valorizado. E não está acontecendo. Então, não explica a subida do dólar aqui na questão da taxa de juros. Terceiro ponto, o PIB e a balança comercial. Se um país está crescendo bem, não está com recessão nem nada, isso deveria deixar a taxa de câmbio mais estabilizada. E no Brasil, a gente, ano passado, por exemplo, teve recorde do agro, as commodities bombando, a balança comercial do Brasil ano passado foi muito boa. O governo, inclusive, foi lá, comemorou e tal, graças ao agro, né, galera? Vamos agradecer aí aos nossos amigos que curtem o sertanejo e tudo mais, porque foram esses caras que fizeram muita exportação aqui no Brasil. E por que isso é importante? Se você está exportando muito mais do que você está importando, está entrando muito dólar no país. E com esses dólares todos entrando aqui no país, a taxa de câmbio deveria ser forçada para baixo. Ou seja, das 3 coisas que eu falei até agora, uma não estaria influindo em nada, as outras 2 deveriam estar jogando o dólar lá para baixo. E não está acontecendo, tá? Quarta questão, a política fiscal, né? Ou seja, aqui a gente já tem um problema, que é o seguinte: o governo está gastando mais do que ele arrecada. Então o que acontece? O governo precisa se endividar. Ah, então é os rentistas, não sei o quê. Não, galera, quando o governo se endivida, ele não vai lá no Itaú Personalité dele, o Haddad abre lá o laptop dele, entra lá no crédito pessoal e pede 100 bilhões de reais emprestado ao Itaú. Não é banco que financia governo. Quem financia governo são vocês, sou eu. Quem tem um dinheirinho guardado no Brasil hoje são as pessoas que financiam o governo. A poupança do brasileiro, da tiazinha lá que, pô, fica sendo esculachada no WhatsApp, mas que ela guarda o dinheirinho dela na poupança ali, ou então aquele cara que está juntando um dinheiro para comprar um carro, todo esse dinheiro que você está entesourando, poupando, basicamente os bancos pegam aquele dinheiro e compram um título do governo, né? Então, em linhas gerais, assim, hoje a gente não está ruim. O que a gente está ruim é que a gente está se endividando. Eu falo isso aqui direto, tá? Olha, o governo está gastando mais do que arrecada, está gastando mais do que arrecada, está gastando mais do que arrecada. Então o que acontece? Esses sucessivos déficits vão gerando um endividamento do Brasil. O endividamento do Brasil está subindo em bola de neve, né? Porque a gente não consegue nem pagar os juros e ainda pede mais dinheiro emprestado. Então esse é um grande problema. E por que isso influencia no câmbio? Porque basicamente o governo se endividando mais, em algum momento ele vai precisar de mais dinheiro emprestado. Se a gente chegar num nível em que a gente não consegue mais financiar o governo, e esse nível a gente está chegando próximo a ele, a taxa de poupança do brasileiro está caindo, ele vai imprimir dinheiro. Na hora que o governo começar a imprimir dinheiro,
a inflação vai subir. Na hora que a inflação subir, aquela taxa de juros que eu falei aqui no segundo ponto, o que vai acontecer? Ela vai começar a reduzir. E aí o cara vai tirar o dinheiro daqui para botar nos Estados Unidos. Na hora que ele levar o dinheiro do Brasil, o que vai acontecer? O dólar vai subir, porque você vai ter muito dólar saindo do Brasil, né? Ou seja, que é o quinto ponto aqui, tá? A política monetária brasileira hoje, que está sendo tocada pelo Banco Central, ela tá boa. Mas se em algum momento o Banco Central não conseguir mais rolar a sua dívida, a política monetária vai acabar o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com a Argentina, o que aconteceu com a Turquia, que é basicamente, não tem mais como pegar dinheiro emprestado, aí o governo imprime dinheiro. Quando ele imprime dinheiro, a inflação sobe e aí todo mundo tira o dinheiro do país porque você perde a referência monetária. Então percebe? A gente tem 5 pontos. Um, a gente está ali mais ou menos. O segundo, da taxa de juros, a gente está bem, deveria estar com o dólar caindo. O terceiro, a gente está bem, balanço comercial positivo, o dólar deveria estar caindo. Agora, o endividamento está uma porcaria, né? E é o que eu falo aqui direto. Então, o que gera esse problema aqui? Bom, basicamente assim, eu até anotei aqui. O governo está perdido e sem estratégia. Então, o investidor lá de fora está falando o seguinte: pô, beleza, a condição brasileira é boa para eu botar dinheiro lá. Pô, a taxa de juros dos caras está bem, os caras estão estabilizados, a inflação está controlada, o PIB está indo bem. Mas quando eles olham o governo, falam, pô, mas esse governo está se endividando em bola de neve, essa bomba fiscal vai estourar. Ah, não, Viegas, pode ser que não estoure, pode ser que... Não, se a gente não mudar a estratégia, se a gente não cortar gasto, se a gente não acertar o país, colocar as coisas nos trilhos, ela vai estourar e o mercado já está esperando estourar. Eu falei isso no último vídeo que até deu uma viralizada aí. Bom, basicamente, eu acho que vai dar uma cagada grande a partir do ano que vem. Muita gente fala em 26 e muita gente fala que o governo Lula vai tentar jogar para 27 para fazer o que aconteceu com a Dilma, que é tipo assim, se reeleger, aí depois a bomba fiscal estoura, aí ele vai ter que cortar na marra custo, fazer tudo aquilo que a gente conhece, né? Então, a estratégia do governo está perdida. E principalmente, pessoal, aqui é um pouco técnico, tá? Mas eu vou tentar explicar para vocês. Tem uma coisa chamada de taxa longa, tá? Como é que funciona? Imagina que você quer pegar um dinheiro emprestado aqui no Brasil, né? Então você olha o seguinte, pô, se eu pegar esse dinheiro e pagar esse ano ainda, você vai pagar a taxa Selic, você vai pagar a taxa que tem hoje aí, próximo de 10%. Só que a gente está falando que a taxa de juros no Brasil vai cair? Pô, vai, Viegas. Pô, estão dizendo que no final do ano a gente vai estar em um dígito, a taxa vai estar próxima de 9%. Então significa dizer o seguinte, se eu pegar um dinheiro emprestado com você hoje, quanto mais longo for esse empréstimo, menor a taxa de juros vai ser menor, né? Então assim, quanto mais longa a taxa de juros, a tendência num país que está melhorando é o seu juros ser menor. Só que o que está acontecendo no Brasil é que a taxa de juros longa não está caindo. E o que significa isso? Significa dizer que as pessoas não estão acreditando que essa taxa vai cair mais, né? E aí não tem a ver com o banco, porque o Banco Central ele fala da taxa de juros atual. Só que a taxa de juros longa, que são os agentes econômicos, né? Que é você quando chega no banco para pegar o teu crédito imobiliário, um financiamento, o banco está olhando e falando, esse governo está enrolado, ele não vai conseguir chegar do outro lado, ele não vai conseguir ter uma taxa de juros menor no futuro. Essa bomba que eu estou me referindo aqui, fiscal, vai estourar. E aí qual o impacto disso? Bom, basicamente, o que acontece é quando alguém vem investir dinheiro no Brasil, o cara pensa no longo prazo. Ele pensa, pô, eu vou construir uma rodovia aqui no Brasil, uma empresa de fora. Pô, peraí, se essa taxa de juros do Brasil vai ser maior lá na frente, então eu tenho que ter uma rentabilidade muito maior, é muito mais arriscado. Não vou fazer esse investimento. E a gente está vendo isso. Números estão aparecendo aí. A gente está vendo capital estrangeiro sair, a formação bruta de capital fixo, que é uma expressão econômica para dizer o quanto está se investindo na economia, está despencando no Brasil. Então, não se apegue tanto assim, o PIB esse ano vai bem, não sei o quê. Um economista, né, bom, né, você vai ver nos bancos aí, ele sempre olha o longo prazo. Porque talvez ele faça um trade de curto prazo. Que é aí que vocês são sardinhas por aí no mercado financeiro. Que aí você fala, o governo Lula tá ótimo, o PIB tá lá em cima, aí você compra tudo que você quer, compra um monte de empresa. Só que o cara do mercado financeiro sabe em algum momento aquilo ali vai virar. E na hora que aquilo ali virar, ele vai pular fora e você vai estar sozinho lá. Né? Tem uma expressão no mercado que fala, é quando a maré baixa que você sabe quem tá nadando pelado. Complicado. Então se você gostou dessa análise, curte, por favor, comenta aqui, compartilhe o vídeo. Não deixa de seguir o canal, galera. Pô, o último vídeo foi muito bom, especialmente no YouTube. Bombou, tá com 15 mil views, que pra mim, no YouTube, é muita coisa, né? E vejo você no próximo vídeo.